Existe uma força capaz de transformar uma história em cura, é quando ela é compartilhada. Eu me chamo Daniele Luz Lopes, a criança encantada de Tuncáchila, e com amor no coração, caminho com vocês e cada convidado no podcast Vozes de Cura. Fui por esse lugar de querer entender aonde em mim conectava com esse processo, né? E era o abandono. Desde os tempos antigos, as tribos se reúnem em volta do fogo para partilhar. Essa chama ancestral continua acesa em nossas vozes. A palavra é medicina. Contar histórias não é apenas lembrar, é curar, fortalecer vínculos e reencantar a vida. Na roda, cada voz é semente plantada. Ao partilhar dores e superações, o coletivo respira junto. A memória se reconcilia e o espírito encontra repouso. A ciência confirma o que os povos originários sempre souberam. A partilha reorganiza a mente, acalma o coração e desperta confiança. Vozes de Cura nasce desse chamado. Criar um espaço seguro onde cada experiência se transforma em medicina para todos. Aqui honramos o caminho sagrado. Aqui é palavra, é degrau na espiral da vida, conduzindo-nos a novos ciclos de evolução. Aqui a cura é coletiva. Aqui é a Dani Luz, eu tô com a Nanina Rê, Águia Dourada, Júlia Becon, uma mulher medicina incrível que vai trazer uma história inspiradora, num papo bem fluido, suave. Eu sou apaixonada pela Júlia, eu sou uma fãzoca dela, a gente se conhece há muito tempo, desde a faculdade, e é uma alegria muito grande te ter aqui. O episódio é teu. Gratidão pelo convite. Se quiser te apresentar. Então, meu nome é Nanina Rê Dourada, Júlia. Eu tô nesse caminho junto da espiritualidade basicamente a vida inteira. Porém, o grande despertar ele aconteceu em 2015, quando eu vivenciei um momento de dor mais profundo. Como a maioria de nós, né? A gente começa o caminho e às vezes a gente se perde, né? A gente vai se distanciando da nossa essência. E aí chega um momento que é crucial, assim, não necessariamente precisa ser através da dor, mas é muito difícil, né, a gente ter esse encaminhamento dentro do sistema, né, que está estabelecido pela nossa família, enfim, a Matrix, ela te engole, te leva por caminhos mais distorcidos e aí em 2015 eu passei por um processo de separação grávida. E foi um processo de dor muito profundo, mas eu sempre tive uma coisa desde pequena, que era... Eu sempre extraía dos momentos de dor, de desafio, aprendizado. Eu nunca ficava olhando para a dor, e sim para o que eu podia extrair de aprendizado, e tinha uma positividade que chegava a ser tóxica, mas que era uma força mesmo interior que... Às vezes eu não conseguia entender de onde vinha, mas era já um chamado espiritual grande. Quando a gente tem esses chamados, eu acho que a gente passa por grandes desafios também, né? Os curadores, eles são os que mais passam por desafios fortes, para justamente se fortalecer, né? E se fortalecer na nossa fé. Ainda ontem eu estava lendo, né, um post no Instagram que falava assim, do caminho, quem tem uma missão espiritual acaba recebendo desafios, e a dor, ela vem como um presente. Sim. Pra gente não desviar. Sim. É aquela hora que a gente precisa de pontos de mudança. E tu sabe, e eu sei que tu sabe, no xamanismo tem um ensinamento que a gente não pode ser lanterna para alguém se a gente não viveu a noite escura da alma, né, Júlia? Sim. E esse ano eu tive um aprendizado bem profundo, assim, que... ano de transição, muita mudança, que às vezes a gente pensa, mas por que isso? Porque é treinamento, porque ainda vai vir. É treinamento do guerreiro. É treinamento do guerreiro. Então é isso. E detalhe que não precisa ser pela dor, não precisa. Pode ser pelo amor, mas a gente está aprendendo, né? Todos estamos em processo de evolução, claro. Então invariavelmente a gente vai ter alguns desafios e passar por testes, né? Para fortalecer. E tá tudo certo. E foi isso, né? De lá para cá eu venho caminhando junto com as medicinas e em processos bem profundos, né, de cura.
E, e a minha cura, a profundidade dos meus acessos é o que vai chegar, né, nas pessoas que eu atendo. Então, acho que todos os curadores passam por isso também. A profundidade do que a gente recebe, a gente consegue levar. E nessa lapidação eu venho caminhando desde 2015 para, primeiramente, para mim e para poder entregar como missão, né? E justamente nesse caminho que veio como missão foi muito essa questão do feminino, né? Porque eu venho de um sistema narcisista muito forte, muito enraizado, de mulheres narcisistas. Então, logicamente, eu senti isso na pele, né? E foi muito desafiador para mim, mas desde os 15 anos, desde pequena, eu sentia que algo estava errado, né? Mas não era... É como se eu nunca tivesse me acomodado nisso, né? E aí eu percebia que era muito tóxico. Eu fazia comparações, eu tinha uma curiosidade muito grande. E aí, como eu tinha essa curiosidade, tinha essa questão mediúnica também aflorada, eu sempre busquei muito, né? E busquei entender o porquê daquela dinâmica. E aí eu fui despertando para isso. E enquanto eu responsabilizei a minha mãe, eu não consegui entrar num lugar de realmente aprofundar nas minhas curas. Quando eu entendi, através das medicinas, que ela era tão ferida quanto eu, né? Tem um momento que dá esse estalo. E comecei eu a olhar para mim e transbordar esse amor que já estava dentro de mim. Inclusive, meu primeiro processo com a medicina foi uma cura com ela bem importante, foi muito bonito, porque colocaram ela, e isso é muito interessante de falar, porque a gente vai entender como essas curas elas reverberam em todo o sistema, né? Eu sou prova viva disso, porque eu vivi isso nessa noite. Eu acolhi a minha mãe nos braços, ela estava do outro lado da sala cinza, enrugada, como uma bruxa velha, e com um semblante muito amargurado, assim. E a medicina me mostrou o quanto de amor tinha dentro do meu coração e quanto eu não precisava nem do amor do meu pai, nem da minha mãe, para criar o que eu queria nessa vida, né? Que eu podia transbordar, inclusive, esse amor para eles. E aí foi muito lindo que saía coraçõezinhos no meu coração. Ai, que lindo. E eu sentia aquele amor. E eu peguei a minha mãe no colo como se fosse um bebê. E aí eu fiz carinho nela. E cada carinho que eu dava nela, ela ia se iluminando e o rosto dela ia alisando. E ela começou a sorrir. E eu fiz isso durante 3 horas, em posição fetal. E chorei muito. Chorava as minhas dores e curava ela. Curava as dores dela, a minha e da minha ancestralidade, né? Sim. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe é adventista, um detalhe importante de trazer, não acredita em nada. Até hoje ela reluta pelo caminho que eu escolhi, mas hoje em dia ela já respeita. E aí quando eu cheguei em casa e contei o que tinha acontecido para ela, ela chorou muito, compulsivamente, ela não conseguia falar. E ela me disse, tu não vai acreditar o que aconteceu essa noite enquanto tu tava nesse processo. A tua avó entrou no meu quarto, minha avó é falecida, né? Sim. Entrou no quarto dela, pediu perdão e disse eu te amo. E sabe quantas vezes ela me disse isso na vida? Nunca. E ali a gente ficou abraçadas chorando por um tempo e já começou o processo de cura. Aí depois veio outros processos mais profundos de quebra da maldição narcisista do sistema. E aí eu tive que fazer todo o processo de cura por toda a ancestralidade. Tu sabe o peso que isso tem, né? Sei. E a força que tem que ter para passar por isso. Mas tudo isso para quê? Para conseguir levar para as mulheres esse lugar de profundidade. Claro. E aí eu recebo muitas mulheres, filhas de mães narcisistas, porque claro, ressoa, né? Sim. Júlia, vamos do básico. Vamos. O que é ser uma mulher medicina? Ai, boa pergunta. Linda. Porque a gente fala isso no caminho com muita facilidade. Sim. Mas o que é ser uma mulher medicina? É estar em constante processo de lapidação. Porque a minha medicina depende disso, né? Então, é também viver
em constante atenção, né? Aquele orar e vigiar, porque não é fácil sustentar, porque é uma cura que ela é muito profunda, né? Ela não é uma cura individual, ela é uma cura do planeta. Então, a cada mulher que se cura, a gente vai muito além, né, da cura individual. A gente está proporcionando para os nossos filhos uma realidade diferente, para as gerações que vêm uma realidade diferente. E a cura do feminino é a cura do planeta, é a cura de Gaia. Então não tem a cura que são as mulheres que vão auxiliar. A gente está vivendo todo esse processo dessa ferida dos homens agora. E entendo também que tem a ver com o nosso processo de cura. Tenho recebido muito sobre isso nos trabalhos, que a necessidade da gente se curar para poder levar essa compaixão para os homens também e trazer eles juntos com a gente, porque os homens não se vulnerabilizam, né? Então, dentro desse processo, a gente ainda tem a responsabilidade, que não é um peso, mas eu acredito que seja uma responsabilidade que vem de um lugar de também entender a força do feminino. Sim. Dentro desse processo todo, que é de trazer para os nossos filhos, né? Tu tem 2 meninos, eu tenho um menino. A necessidade de se olhar, de sensibilizar, de se humanizar, de se vulnerabilizar, de poder chorar, de poder se expor, que dentro desse sistema não foi ensinado isso para os homens que estão aí fazendo, que estão fazendo, né? Então, é uma grande responsabilidade ser mulher medicina. Qual é a tua medicina? A minha medicina é da Águia Dourada. Acredito que quando eu encontro um ser, eu consigo fazer uma análise assim de passado, presente e futuro muito clara, de um olhar de cima. Ela começa aí pela energia de ter esse olhar amplo, né? E eu trabalho com a medicina ayahuasca. Eu atendo também homens e mulheres. E proporciono rodas de cura do feminino. E foi muito, muito interessante que nesse caminho foram sendo me entregadas chaves e instrumentos para dentro do processo com a medicina, com a ayahuasca, né? Eu fui recebendo ferramentas para potencializar esse trabalho, né? Então, eu fui acessando os superpoderes, né, lá da época de Atlântida, ferramentas como um bastão de cristal, que eu faço cirurgia espiritual no útero com esse bastão, e eu vou limpando essas memórias, né, do nosso útero. E eu trabalho com a Cabocla Jurema, que é a que mais se apresenta assim, durante os trabalhos com o feminino, e com a Cigana Esmeralda também. Ela é bem importante também, a presença dela. E a Cigana Esmeralda, ela faz mais processos de cura, assim, do físico mesmo. Então, enfim, é uma galera, né? É uma galera. Não vou citar todos, mas gratidão a todos. Mas é isso, assim, na roda, basicamente o que eu faço é esse acesso mais individual. Então eu não consigo atender grupos muito grandes, porque o meu desgaste energético é bem grande quando eu faço esse processo de toque, né? E também a gente faz um processo de limpeza uterina durante o trabalho com a medicina. Então a gente aprofunda bastante durante o trabalho. Normalmente eu trabalho com 10 a 15 mulheres. Sim. Por rezo. Legal. Filha de mãe narcisista, né? E de pai que foi casado com uma mãe narcisista que também tem suas feridas. Sim. Né? Não foi fácil. Não. Qual foi teu ponto de mudança? Você é muito resiliente. Eu já te conheci antes de entrar no caminho e tu já tinha essa doçura, esse amor e uma leveza e uma resiliência muito grande. Da onde vem? E qual foi teu ponto de mudança para sair desse holograma familiar? Eu acho que o ponto que eu sinto, né, que a espiritualidade me traz, a nossa alma ela já sabe, né? E eu nunca me perdi totalmente.
eu sempre tive essa coisa muito forte de ligada à energia, ligada à espiritualidade, por mais que todo o meu sistema em casa fosse contra, eu tinha uma coragem que era meio fora da curva. E isso é uma característica que a minha família sempre traz, assim, e vira até piada dentro de casa, que é, eles me chamam de furacão, Júlia. Porque eu sempre fui muito de desafiar, sabe? As regras do sistema, inclusive familiar. E nasceu comigo isso pronto, né? Veio da minha essência. Então, se me mandassem ir para a esquerda e eu achasse que era para a direita, eu ia bater pé, ia fugir, ia dar um jeito de seguir o meu caminho, o que eu estava sentindo. E aí, assim foi, desde pequena. Então, eu acho que nasce com a gente e essa força, né? E eu sempre busquei, desde pequena, assim, terapia. Eu nunca me acomodei, né? Dei uma desviada, mas eu nunca me acomodei. E acho que o ponto de virada grande foi nesse momento que eu tive a separação com o pai do meu filho. E eu tava grávida. E aí são aquelas rupturas, aquelas viradas grandes da vida, viradas de chaves grandes que tu tem que realmente viver a noite escura da alma. E aí não tem outro jeito senão despertar. E para mim nunca foi uma opção. Sim, viver a depressão era necessário, né? Mas nunca foi uma opção ficar no fundo do poço. Eu sempre tive isso, assim, de vou lá, vou bater. Daí o olhar de águia sempre me ajudou. Eu conseguia olhar e sentir, mas de fora, observando as emoções. Mas eu mergulhava profundo. Porém, eu sempre conseguia sair rápido. Então, acho que essa é a minha força, assim. Vem da minha águia. Como é que tu encontrou tua águia? Dentro do caminho, né? Dentro do caminho. Depois que eu fui entender tudo. Mas foi dentro do caminho com as medicinas que foram me sendo entregues essas chaves, né? Essas forças, foi ficando claro, né? Na verdade, qual era a minha medicina. E aí, desde a primeira consagração, a primeira imagem que eu vi que estava ligada a esse caminho, a essa missão com o feminino, foi eu nua, numa cachoeira, com indígenas em volta de mim, me pintando, e eles me diziam que eu tinha uma missão. E que essa missão me seria revelada depois de um processo de lapidação. E aí, em todas as consagrações, aparecia que eu estava nesse processo, eu sendo pintada, e cada vez mais pintada, porque ia ter um momento que eu ia precisar servir, né, num momento crucial que o mundo ia precisar, né. E aí eu fui entendendo, assim, aos poucos, e aí quando chegou o momento de colocar em prática, eles fazem assim, né, é tipo, não tem outra opção, agora tem que fazer acontecer. E aí eu tava num trabalho que era já com as terapias, mas com o personal ainda, né? Uhum. Eu ainda era personal trainer. E aí não dava mais. Eu entendi que não dava mais, mas eu tinha medo, porque é uma responsabilidade muito grande, né, que a gente assume quando trabalha com a medicina. Então eu tinha um receio e eu resisti. E aí eles foram arrancando, assim, não tinha jeito de... Sim. E aí, naturalmente, as coisas foram se organizando e se harmonizando para que eu fizesse só isso. E aí eu tive que ter coragem também de passar por esse processo. E foi. Daí chegou uma hora que eu consegui ancorar só nessa missão e olhar só para isso. E agora tô aqui. Ai, que legal. Sempre é uma alegria te ter aqui. A missão de uma águia dourada. Quer explicar um pouquinho desse arquétipo para nós? Sim. A águia dourada, ela tem uma energia muito desse olhar, né, de distanciado, né, de ter visão de passado, presente e futuro e de conseguir observar o todo de cima. E ela tem uma energia muito a águia, o que ela faz? Ela sobrevoa, ela analisa, mas quando ela tem que ser certeira, ela desce, é assertiva e resolve. E ter
esse animal como meu animal de poder essa é a minha característica mesmo, né? Só que o que a gente faz? A gente potencializa quando a gente está conectado, né? Com o nosso animal de poder. Então, por várias vezes eu fiz a simbiose com ela e entendi essa dinâmica e cada vez fui ficando mais forte, né? Nessa energia da águia. A águia tem um ensinamento. Esse ano, entre todos os anos de medicina, que já se vão 10, esse ano que eu me conectei, ela não é um dos meus animais de poder. Qual é o animal de poder? O meu é o galo silvestre. Que Espiral sagrada. Eu curto muito Umbanda também. Em paralelo, nunca tive essa questão caixa de tem que ir em tal lugar. Sempre também não, sempre fui aberta. E aí estudava budismo, fazia yoga, sempre cuidei da alimentação porque entendia que pro canal, né, era importante. Sim. Mas eu não trabalhava efetivamente, daí eu era personal. E daí quando eu atendia as alunas, sempre tinha relatos assim, eu saí muito melhor do que eu entrei, quando tu botou a mão aconteceu tal coisa. E eu fui percebendo que não era só um treino. Não é só do treino, né? A gente trabalhava o físico, o emocional, e eu sempre gostei muito dessa parte da psicologia. Eu também. De estudar neurociência, e aí eu trazia também para nossa relação, né? E eu trabalhei na companhia atlética. Eu lembro. E foi pós um momento de também dor, né? Porque passei por uma separação grávida. Então, ali eu parei para realmente olhar com profundidade, sem culpabilizar o outro, né? Sem culpabilizar o pai, né? Do meu filho, mas entendendo que tinha uma fragilidade nele, né? Porque ele foi abandonado também, bebê. E ele só repetiu um padrão, mas ele querendo. Eu fui por esse lugar de querer entender aonde em mim conectava com esse processo. Né? E era o abandono. Então, eu tenho uma mãe narcisista e um pai que abandona por ser uma criança ferida. Então, ele sempre priorizou as parceiras e nunca os filhos. Porque ele era filho. Sim. E aí, na minha trajetória de vida, eu sempre abandonava para não ser abandonada. E eu comecei a olhar para tudo isso, para essas minhas feridas, e falei, cara, agora eu tenho um filho, né? Sim. Ai, como muda, né, Júlia? Como muda. E aí eu precisava me curar para não repetir padrão, né? Inconscientemente, ali naquela época era mais inconsciente, mas era isso. A minha alma sabia qual era o caminho, né? E sabia qual era a missão, então eu fui sendo direcionada. E aí foi bem bonito, assim, porque eu tive o Pedro em 2015, no inverno, um inverno muito frio aqui em Porto Alegre, e acho que eu talvez na época não tivesse consciência ainda, mas eu passei por um processo bem profundo de dor, do pós-parto, sozinha, e aí eu tive que encarar. Já é solitário. Por si de só, muitas formas. Mesmo acompanhado, né? Já é muito solitário. E aí, nesse processo solitáriosíssimo, eu acabei aprofundando nas minhas dores e entendendo, assim, que eu precisava me tornar um ser humano melhor para mim, para o mundo, para o Pedro, para eu conseguir, porque ali foi um marco, sabe? Porque ser abandonada grávida, eu tava com 7 meses de gestação, machucou tanto, feriu tanto o meu ego, que quem abandonava, quem decidia sempre antes era eu, né? Então era mais fácil de lidar com as separações. Sim. E foi a primeira vez grávida, e aí eu precisei desconstruir aquele mundo margarina que a gente inventa, romantizado de família margarina, sabe? E aí foi muito interessante, porque eu entendi que eu tinha conectado com aquele parceiro porque era o ideal perfeito para o sistema Matrix olhar de fora e falar, nossa, ela deu certo. Mas eu não estava feliz. Então eu morava num apartamento de 5 quartos em Ipanema, supostamente a vida linda, maravilhosa, ideal, né? Bem financeiramente, no auge da minha carreira, estava na época dando aula para umas pessoas da Globo, da Malhação, artistas, e aí um monte de alunos, super bem, ele também super bem, né, o pai do meu filho, e estava infeliz.
E aí, na verdade, tem toda uma dinâmica ali, né, por trás também de eu não queria mais, não sabia como terminar grávida, porque não via possibilidade, não tinha coragem. Sim. E aí ele sentiu que eu ia abandonar, abandonou primeiro pra ele não sofrer Não ser a abandonado. rejeição de novo, né? Uhum. Então teve toda uma dinâmica assim que eu me tratei na época, né, com uma psiquiatra que era de família. Uhum. Ele não quis, nunca quis, bem conservador, assim, bem, ele é americano, né? Uhum. Então, tudo tabelinha do Excel, bem materialista, bem mundo capitalista, ele tem uma visão, assim, bem quadrada do mundo. Uhum. Nada a ver comigo, assim, eu sou toda Pois das é. humanas. Sim, mas a gente precisa, né? Precisa. Às vezes pra curar. É. E foi o que foi necessário, assim, eu sinto que daí o Pedro é missão, assim, também, sabe? Porque o Pedro vem da mesma, o DNA, assim, é para 90% do pai, assim, incrível. Saiu uma cópia do pai. E eu sinto que já tô num processo, né, de auxiliar ele, mas é uma missão importante com ele também, para conseguir trazer essa cura. Sim. E aí, dá essa segurança emocional para que ele não tenha medo, né? Esse medo ancestral. Sim. E ele saiu exatamente igual ao pai, ele não sabe lidar com as emoções, é incrível assim como sai. Super lógico, super literal. Uhum. Super das exatas. Beira um autismo, assim, sabe? Uhum. E aí com muita gentileza, e aí o Pedro também me ensinou, né, a esse lugar de gentileza, porque precisa de mais gentileza ainda para lidar com ele. Sim. Mais acolhimento, mais amor. Porque ele se desestrutura mais rápido. Muito, e não consegue se reorganizar rápido também. Não lida bem com as emoções, muito menos com as frustrações, e é um lugar que eu acho que eu domino bem. Acho que eu tenho um equilíbrio emocional bom. Sim. Então eu consigo trazer ele para esse lugar com gentileza, porque não me desorganizo junto, sabe? E aí nesse processo eu acabei aprofundando muito nas minhas curas e buscando terapias, né? E aí me vi lá no inverno chuvoso com um neném recém-nascido, recomeçando a vida do zero, numa cidade nova, porque daí eu morava no Rio de Janeiro, voltei para Porto Alegre. Sim. E aí tive que recomeçar tudo do zero, mas aí como a espiritualidade é perfeita, como é de nosso amparo, ele não falha, né? Era assim, eu pensei em eu quero trabalhar na companhia atlética. Recebi um e-mail do Ivan, nosso colega também. Sim. Falando, no dia que eu pensei, eu sou gerente da companhia atlética e fiquei sabendo que tu tá em Porto Alegre, queria que tu viesse trabalhar com a gente. Aí as coisas começaram a se abrir. Quando eu soltei o controle, me rendi, literalmente, sabe o fundo do poço? Sim. Começou a vir a luz. E aí eu comecei, claro, de um lugar de quem tá buscando, né? Cura e tá num processo de reconhecer que precisa, né? Sim. E aí foi abrindo e eu fui começando a respirar e levantar e nisso eu já entendi que eu tinha um trabalho que era mais forte com esse caminho mais espiritual. E aí foi a Barras o primeiro, depois a medicina. E aí o interessante é que na medicina, desde a primeira sessão, eu via uma cena que era eu, uma índia, nua numa cachoeira, e minha mãe é Iemanjá e Oxum. São filha de Iemanjá. Iemanjá é minha mãe biológica. E ela me deu pro Oxum com 8 anos, porque era o meu coração, segundo elas, era muito mole. E aí eu precisava da força da guerreira. Sim, Iemanjá me deu pra Yansan, era também. E é só quando eu virei mãe que ela me assumiu. Também, porque eu precisava dessa força de embate, de guerreira, pra sobreviver, pra seguir. Sim. Ai, guria, que lindo isso, cheguei a me arrepiar. Eu sinto que ela virou minha mãe de novo, me acolheu de novo agora. É quando a gente muda muitas chaves, aí vem essa força. Sim. Mas aí foi incrível. E aí o que eu fazia? O que o barco tem a ver, né? A vela sempre teve presente na minha vida. Sim. E é muito incrível essas chaves que a gente vai pegando. Desde pequena, eu velejei, né? Sempre estava próxima da água, do rio. Sim. E meu pai tinha barco. Então, eu fui juntando, né? Na verdade, eu fui canalizando o que eu tinha que fazer, que era juntar esse trabalho com as medicinas na água. E aí, no rio primeiro, e depois ela me levou lá
pra perto dela, no mar, Ai, em que Floripa. boa, aham. E hoje em dia eu moro na beira da praia. Ah. Ela foi. Primeiro tinha processos de curas na montanha, no meio do mato, Aham. no útero, úmido, escuro. Sim. E agora ela falou: agora é hora de viver. Sai da caverna e vem. Agora tá na hora de Vem viver. pra mim. E aí, Se tiver alguma pergunta, pode trazer também aqui nos comentários, né, pra gente desenvolver esse papo. Júlia, onde é que a gente te encontra? Como é que a gente conhece teus trabalhos? Como é que a gente sabe que tu tá aqui em Porto Alegre? Como é que funciona? Conta pra nós. Então, uma vez por mês eu venho a Porto Alegre para atender. E, na verdade, estou atendendo no Brasil inteiro, né? Então, eu viajo para Brasília, viajo para São Paulo, Minas Gerais, Rio agora, vou começar também. E uma vez por mês, sempre no primeiro final de semana do mês, eu tô aqui em Porto Alegre, é sagrado, para atender as mulheres aqui. Foi onde eu comecei e a medicina me pediu muito que eu mantivesse essa vinda para cá de forma sagrada, porque acho que Porto Alegre, a gente passou por alguns movimentos, né? E a gente precisa muito aqui desses movimentos de cura. Então, eu venho, daí já visito a família também e faço trabalho no primeiro final de semana do mês. E meu Instagram é Julia RBBcom, com 2 Cs. Ou Nanina Rei Águia Dourada também me encontram. E é isso. É uma alegria grande, imensa, tá aqui. Por esse encontro. Ainda vai ter mais. Vai, né? vai ter roda junto. Vamos ter roda, vamos fazer tudo, que a gente ama. Dá. É um amor antigo.